turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar, hoje é o dia de estudar matemática, o dia da rainha. Ah, professor, como assim? Matemática é top. Não é não, Dani? Nós estamos juntos? Sim. E hoje, 7º ano, segura para não cair para trás. Hoje o tema é um tema tão essencial para sua vida, porque você vai falar assim, não, professor, hoje eu aprendi volume. Top. Porque hoje eu vou te dar base para você encarar problemas mais sofisticados de volume, beleza? Então, olha o tema da aula. Então, aqui, ó, volumes de sólidos geométricos, 7º ano, PET 4, semana 3. Galerinha, e como sempre, eu preciso te apresentar o tema trabalhado da aula, sim? Então, vamos ver aqui, além do tema, as habilidades. Então, vamos ler juntos? Então, aqui, ó. Resolver problemas de cálculo de medida de volume de blocos retangulares envolvendo as unidades usuais, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Ah, professor, eu não lembro dessas unidades. Opa! Então, a primeira coisa que a gente tem que revisar. Não, professor, mas existem equivalências entre medidas de volume e medidas de capacidade? Existem. Segunda parte da nossa revisão. E a terceira parte é a execução do volume dos blocos retangulares que a gente vai ver durante o nosso encontro. Fechou? Então, primeira coisa, vamos relembrar a definição de volume e de capacidade. De olho na tela. A medida do espaço ocupada por um sólido, por um líquido ou por um gás é chamada de volume. E o que é capacidade? Capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido. Então, essas duas definições, vocês percebem que existe uma comunicação entre elas? Sim? Então, vamos ver agora esse desenho aqui, ó. Beleza? Pega esse desenho, pega a visão. Esse desenho, o que você tem nele? Você tem nele dois sólidos. Você tem o sólido da esquerda e o sólido da direita. Beleza, bacana. Para calcular o volume de um sólido, devemos comparar seu volume com o volume de outro sólido, tomando como unidade de medida uma referência. Lembra que eu falei com vocês que medir significa comparar grandezas? Por exemplo, vou te dar uma ideia. Se eu quiser medir a altura dessa bancada, por exemplo, dessa bancada, eu posso utilizar o meu pé como unidade de medida. Eu posso utilizar esse controle como unidade de medida. Sim, eu posso utilizar o Luizinho como unidade de medida. Então, gente, basta você utilizar uma referência. A palavra-chave é essa, referência. Então, nesse caso aqui, a minha referência vai ser quem? Esse sólido da direita, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Opa, ó. Você tem aqui que esse sólido da esquerda pode ser dividido assim, utilizando o sólido da direita como referência. Ah, professor, então tá. Então, você está me falando o seguinte, ó. Esse sólido coube 20 vezes aqui. Ah, então vamos ver agora o que está escrito na tela. Olha aqui, ó. Observando as figuras, verificamos que o sólido B, ou seja, esse sólido aqui, tranquilo? Cabe 20 vezes no sólido A. Ou seja, esse sólido B, o pequenininho, cabe 20 vezes no sólido A. Ah, agora eu entendi. Então, se você observar aqui, você vai ter 20 sólidos Bs. Ah, tranquilo. Então, considerando o volume do sólido B igual a 1V, dizemos que o volume do sólido A é 20V. Ah, então, peraí, você está me falando o seguinte. Se o volume do sólido B, desse pequenininho aqui, ó, por exemplo, se for 5, 5 o que, Lucas? Por exemplo, metros cúbicos, fechou? O volume desse sólido vai ser 20 vezes 5, vai ser 100 metros cúbicos. Ah, Lucas, entendi. Beleza? Então, você pega essa referência e multiplica por 20 para dar o volume do sólido A, que é o sólido da esquerda. Ah, professor, então entendi. Não, agora estou entendendo tudo. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais? Para a gente entender, né, a gente precisa voltar em séries anteriores e você viu isso no passado afirmando o seguinte: como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo retângulo? Basta você efetuar o produto das 3 dimensões. Como assim, Lucas? É o produto do comprimento
largura e altura. Então, vamos ver aqui. O volume desse sólido vai ser o quê, turma? Vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura. Se você prestar atenção no exemplo anterior, vamos ver aqui, ó. Você pode pensar que equivale o quê? 5 unidades de comprimento, por exemplo, beleza? Aqui vale 2 unidades de comprimento, aqui 2 unidades de comprimento. Quando você faz esse produto, o que você encontra? Você encontra 20. 5 vezes 2 vezes 2 é 20. 20 o quê, Lucas? Aí vai ser 20, no caso aqui, sólidos B, não é? Sim? Então, voltando aqui, prosseguindo um pouquinho com a matéria. Então, comprimento, largura e altura. Para descobrir o volume desse sólido, basta você multiplicar as 3 dimensões. Agora, no caso do cubo, o que é o cubo? É um caso especial de paralelepípedo retângulo. O que vai acontecer aqui? Todas as arestas vão ter a mesma medida. Ô, Lucas, mesma medida significa que elas serão congruentes? Sim. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, essa aresta aqui, ela tem a mesma medida que essa aresta aqui, por exemplo. Beleza? Então, ó, como que nós vamos calcular o volume desse sólido? Então, por exemplo, se a aresta vale A, se aqui é A, aqui é A, aqui é A, o volume vai ser muito parecido com o anterior. Vai ser o produto das 3 dimensões, A vezes A vezes A. Só que A vezes A vezes A vai dar o quê? A elevado a 3. Então, basta você pegar a medida da aresta e elevar ela ao cubo. Fechou? Massa? Então, aqui, ó. Uma consequência da relação entre capacidade e volume é esse desenho que está aí na tela. Coloca na tela para mim, produção. Ó que top. A ideia é que vai ser o seguinte. Nessa tela, nós temos 1 litro, beleza? 1 litro. E você tem um cubo. Ah, professor, um cubo? É, um cubo. Ah, mas cubo fofo. E eu te falo ainda, mais ainda. Olha que top. Cada aresta desse cubo vale 1 decímetro. Ó, professor, 1 decímetro? É. E olha que interessante, eu estou te mostrando com esse desenho que quando eu pego 1 litro e jogo num cubo que tem a aresta igual a 1 decímetro, eu posso falar que esse cubo fica totalmente preenchido. Não, professor, então peraí. Você está me falando que 1 litro corresponde ao volume de um cubo de aresta igual a 1 decímetro? Sim. E qual que é o volume de um cubo cuja aresta é 1 decímetro? 1 decímetro cúbico. Ah, então peraí. Vê se você pegou a visão. Nós estamos falando que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico? Sim. Aí com essa relação tem como você transitar entre os 2 sistemas de medida. Então vamos ver aqui, ó. O litro é a medida de capacidade de um cubo que tem 1 decímetro de aresta. Ah, professor. Então a partir disso tem como eu fazer várias transformações? Tem sim. Várias mudanças? Sim, também. E olha para você ver. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 centímetro cúbico a 1 ml, 1 metro cúbico a 1000 litros. Uai, professor, mas como que eu vou chegar nessas 2 últimas? Vou te mostrar aqui agora. Então vem comigo aqui, ó. O que você sabe, meu caro aluno? Você sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Ah, legal. E você aprendeu em séries anteriores que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Ah, legal. 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, 1 litro é a mesma coisa do que 1000 ml. Beleza? 1000 ml. Ah, professor, então, você está falando que 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 ml, então eu posso concluir que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml? Sim, você pode concluir isso. E ainda mais, sabe aquela garrafinha de água que tem indicado assim 500 ml? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 500 centímetros cúbicos.
Ah, entendi a visão. Peguei o raciocínio. Agora, qual que vai ser a nossa ideia? É mostrar um pouco agora sobre 1 metro cúbico. Então, é o seguinte. A minha ideia aqui vai ser você pensar aqui. Olha que interessante. Se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1000 decímetros cúbicos equivale a 1000 litros. Concorda que a relação é direta? Ó, 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1000 decímetros cúbicos, 1000 litros. Beleza. Então, só que isso aqui, galera, em medidas de volume, equivale a 1 metro cúbico. Ah, entendi, Lucas. Então, por exemplo, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros? Sim. Equivale a 1000 litros. Ah, agora eu entendi, agora ficou fácil. Então dá para eu brincar com essas equivalências a hora que eu quiser? Sim. Só você saber direitinho qual unidade está sendo trabalhada para você não se perder. Beleza? Então, mostrei para vocês bonitinho as duas consequências, né, as duas transformações. E agora chegou o nosso momento. Vou até tomar uma aguinha aqui, Daniel. Porque o nosso momento é o nosso momento. É o nosso momento. E a gente precisa ter concentração para o nosso momento. É 1, é 2, é 3 e é Kamehameha! É o momento que você vai pegar o seu caderninho, é o momento que você vai prestar mais atenção, porque é o momento do exercício, é o momento da atividade e de olho na tela. Se liga, hein? Vamos ver aqui, ó. Qual é o volume de um cubo com aresta medido 0,1 metro? Ô, Lucas, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Seguinte, turma. Como que a gente calcula o volume de um cubo? Basta pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, ó. Vai ficar 0,1 elevado a 3. Mas só que 0,1 elevado a 3 é a mesma coisa do que 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Ah, Lucas, mas eu não gosto de mexer com o número decimal. E aí? Transforma em fração. 0,1 é a mesma coisa do que 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 10 elevado a 3, que é 1000. Ah, Lucas. Então, 1 sobre 1000, eu sei fazer direitinho. É 0,001. 0,001. Beleza? Então, isso aqui, observando a nossa unidade, metros cúbicos. Beleza? Massa, difícil. Gente, decimal, se você não tem habilidade, Lucas, eu tenho um desconforto, transforma em fração, que tudo dá certo, que tudo fica em paz. Beleza? Mais um exemplo para a gente treinar. Quantos litros de água cabem em um aquário cúbico de 20 centímetros de aresta? Massa, hein? Vamos entender aqui o seguinte. O aquário cúbico de 20 centímetros de aresta. Então, primeira coisa, vamos calcular o volume desse aquário. Se é um cubo, basta pegar a medida da aresta e elevar a 3. Vamos ver aqui? Então, vai ser 20 elevado a 3. 20 elevado a 3 é 20 vezes 20 vezes 20. Então, 20 vezes 20 é a mesma coisa do que 400. Vezes 20 é a mesma coisa do que 8.000. Aí eu quero que você preste muita atenção. Vamos voltar no enunciado. Não é centímetro, não é a unidade da aresta? Não é? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro vai dar centímetro cúbico. Então, essa unidade aqui vai ser centímetro cúbico. Massa. Mas o que você sabe? Você sabe que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Ah, Lucas, então peraí. Então, você está me falando que esse valor aqui é a mesma coisa do que
8.000 ml? Sim, 8.000 ml. 8.000 mililitros. 8.000 ml. Ô Lucas, mas 8.000 ml significa o quê? Para você sair do ml para o litro, basta você dividir por 1.000. Então, isso aqui equivale ao quê? A 8 litros. Ah, Lucas, então primeira coisa, eu fiz a equivalência entre volume e capacidade para depois mudar de ml para litro? Sim. Então, nesse aquário, eu consigo colocar 8 litros. Massa, joia? Próxima questão. Em uma piscina cabem 10.000 litros de água. Sabendo que ela tem 5 metros de comprimento e 2 metros de largura, qual é a profundidade dessa piscina? Aí eu quero que você pense num paralelepípedo retângulo nesse caso, beleza? Então, o que eu tenho aqui, turma? Ó, eu tenho aqui um sólido que você conhece muito bem, que é esse aqui bonitinho. Beleza, massa. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó. Eu te disse que eu tenho 5 metros de comprimento, 2 metros de largura, e eu quero saber qual que vai ser a profundidade da piscina. Beleza? Quero saber qual que vai ser a profundidade da piscina, sabendo que nessa piscina comportam, deixa eu ver, cabem 10.000 litros. Beleza. Então, aqui, ó. Eu vou fazer o produto das 3 dimensões ali, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Mas antes, o que você sabe? Você sabe que 10.000 litros equivale a quantos metros cúbicos? Vamos pensar. Ó, 1 metro cúbico, 1.000 litros. 10.000 litros equivale a quantos metros cúbicos, turma? Equivale a 10 metros cúbicos. Beleza? Basta você dividir por 1.000. Joia! Então, quando eu realizo o produto de 5 vezes 2 vezes H, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 10. Então, você caiu em uma pequena equação do primeiro grau. Beleza? O que você vai ter aqui, ó? 10 vezes H é igual a 10. Aí pensa o seguinte, qual que é a operação inversa desse carinha aqui, turma? Não está multiplicando? Eu passo para o outro membro dividindo. Beleza? Então vai ficar assim, H é igual a 10 sobre 10, e isso equivale a 1 metro. Então aqui eu quero que você preste atenção. Eu mudei de um sistema para o outro, volume para capacidade, ou de capacidade para volume, para a gente adequar aqui. Você pode fazer essas duas transições. Eu prefiro fazer de capacidade para volume, porque aqui as medidas estão em quê? Em metros, né? Então, existe a relação de 1 metro cúbico ser igual a 1.000 litros, então fica mais fácil de articular. Beleza? Fica muito mais fácil de articular. Beleza. A nossa questão de número 4, eu quero que você pense um pouquinho nela. Olha que interessante. Se dobrarmos a medida da aresta de um cubo, o que acontece com o seu volume? Então, vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Imagine que a aresta de um cubo seja igual a 2. O volume desse cubo vai ser o quê? 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, vai ser igual a quanto? A 8. Vamos colocar que essa aresta é em metros. Então, o volume vai sair em metros cúbicos. Beleza. Só que eu quero dobrar essa aresta. Beleza? Eu quero dobrar essa aresta. Então, a aresta agora não vale 2. Vale quanto? Vale 4. Então, vai ficar assim, 4 elevado a 3, que é 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui vai ser igual a 64 metros cúbicos. Preste atenção, olha. Você dobrou a aresta. Dobrou a aresta. O que aconteceu com o volume? O volume dobrou? Não. O volume foi multiplicado por quanto?
por 8. Beleza? E do mesmo jeito, eu quero que você pense o que vai acontecer se a gente triplicar essa medida, a aresta. Beleza? E com isso, nós finalizamos o nosso encontro com as minhas referências aqui na tela. E, como eu sempre falo, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro. Beijo, turma!